Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre um jogador que eu gosto muito, desde 2022, 2023 que eu o acompanho. Trata-se de Bradley Barcola, jogador de ataque do PSG da França. Então é sobre ele que nós vamos falar hoje. Começando com aqueles dados gerais em relação ao jogador, Barcola é francês, tem 22 anos, 1,82 m de altura, é destro e atua como ponta esquerda do PSG. Então a gente pode ver aqui que é um jogador ainda muito novo, tem 22 anos, né? Não tem nem 23 ainda. É um jogador que não está completo, um jogador que eu gosto muito pela dinâmica, pela personalidade, por ter entrado num PSG ali num momento de bagunça, historicamente, que foram esses últimos anos, né? Um jogador que sempre desempenhou muito bem no setor de ataque. Fisicamente é muito alto, então ele consegue suportar a carga dos adversários jogando um pouco mais à frente, tem 1,82 m de altura e é destro. Basicamente, quando ele joga pela esquerda, a gente vai falar mais sobre isso depois, ele cumpre a função de cortar para dentro para bater. Então isso é muito importante porque ele apresenta uma boa finalização e ele joga numa faixa de campo para que esse comportamento de cortar e bater seja muito mais eficiente do que jogando pela direita, utilizando o pé bom dele pelo mesmo setor do campo. Passando agora para uma análise mais qualitativa sobre como esse jogador atua dentro das quatro linhas. Como vocês podem ver aí no Tactical Board, é um jogador muito dinâmico e rápido, se movimenta muito bem pela esquerda, sempre gerando jogo. Então Barcola é aquele ponta inquieto, ele vai receber a bola, ele vai tentar fazer uma tabela de primeira muitas vezes, ele vai tentar o 1 contra 1 ofensivo, porque ele é muito rápido, ele tem muita explosão, física sobretudo, então ele vai gerar jogo, tanto do ponto de vista de agressividade, de vitórias pessoais, né, de 1 contra 1, como também utilizando mais esse perfil criativo, que é recebendo bola, dialogando com o lateral esquerdo, com o próprio atacante, com o próprio médio ou volante que caia pelo lado dele ali no setor do último terço do campo. Então ele tem esses dois perfis, né? O perfil mais de armação e o perfil mais agressivo. Possui características tanto de armação, como eu acabei de falar, como de enfrentamento de 1 contra 1. Jogador destemido que parte para cima da marcação com frequência. Então a gente vai passar aqui futuramente nos números de Barcola na Ligue 1 dessa temporada, mas o que chama a atenção é que desde muito novo, ele ainda é novo, mas desde muito novo, ele é um jogador destemido, forte mentalmente, que parte para cima tentando vencer no 1 contra 1. Nas partidas de Champions League a gente vê muito isso também, sob o comando de Luis Henrique. Então eu queria deixar registrado aqui que é um jogador que tem esse perfil de armação, de agressividade e que não tem medo do adversário, seja lá quem for. Outro ponto sobre o jogador é que ele apresenta boa finalização. Essa finalização geralmente é bem direcionada e a prova disso é o número de gols no campeonato francês. Então, quando a gente passar para análise quantitativa, vocês vão ver que o número de gols dele é muito alto e isso ilustra a capacidade e a qualidade das suas finalizações, tanto do ponto de vista de direcionamento, que é muito eficiente, e de força também. Outro ponto aqui que vocês já devem estar vendo no Tactical Board é que ele pode atuar tanto pela esquerda como pela direita em diferentes funções. E aí, com o esquema na tela, fica até mais fácil de explicar. Barcola, ele é um ponta destro, então quando ele joga pela esquerda, a tendência na hora dele criar as jogadas é cortar para dentro, ganhar do marcador e bater, como vocês estão vendo aí. Já pela direita, quando um destro joga nesse corredor, né, no corredor direito, a tendência é ele chegar ali um pouco mais na profundidade e cruzar, buscando algum atacante mais alto na pequena área do adversário. Então são funções diferentes que ele pode fazer sem problema algum, mas eu, na minha visão, acho que ele rende mais pela ponta esquerda, porque como a gente falou anteriormente, ele tem uma boa finalização, um bom chute, uma bola muito bem direcionada e está com mais de 10 gols nessa Ligue 1. Então, para aproveitar o melhor do jogador, eu sempre o manteria pelo lado esquerdo. E o último detalhe aqui da análise qualitativa é que sem bola ele é rápido para pressionar alto em estratégias propositivas. O PSG é comandado por Luis Henrique, que é um cara que adota um modelo de jogo propositivo, de ser protagonista, tentando receber a bola ainda no campo de ataque. E Barcola, por ser muito forte fisicamente, ser rápido e ser agressivo mentalmente, ele é um jogador muito interessante para pressionar o adversário e recuperar essa bola ainda no campo de ataque e a partir daí criar alguma situação clara de gol.
Então até sem bola é um jogador que pode recompor, pode pressionar os zagueiros ou lateral direito ou até mesmo o goleiro. Então ele é um cara que entrega muito também sem a bola nos pés. Indo agora para análise quantitativa, eu tenho aqui o SofaScore aberto da temporada 24-25 da Ligue 1, né, do Campeonato Francês. Então Barcola jogou 24 jogos, iniciou como 21, que mostra que claramente é um jogador titular dessa equipe, um jogador que tem a confiança do treinador, dos companheiros e vem merecendo essa vaga de titular e não é de hoje. Em relação ao ataque, ele tem 12 gols no campeonato, então vejam aí a qualidade das finalizações dele com o número de gols que ele tem nesse campeonato. 12 gols é um número muito elevado, um cara aí com um faro de gol, artilheiro, e joga pela ponta esquerda. Em relação a passes, 6 assistências, números extraordinários. Ele tem 1.5 em passes decisivos por jogo, de média, 84% em eficácia por jogo, 88% em passes no próprio meio-campo, 81% em passes no meio-campo adversário, que mostra que ele é bem agressivo, que ele é criativo, que ele tem aqueles dois perfis, né, de criar jogadas, tanto do ponto de vista agressivo individual, como do ponto de vista de armação, de criação, com outros jogadores tendo esse senso um pouco mais coletivo. 75% em bolas longas certas, um ótimo aproveitamento, 58% em passes tensos certos, o que mostra que ele é muito sólido, muito firme mentalmente, como eu tinha dito para vocês lá quando a gente estava falando sobre a parte qualitativa do jogador. E aí 26% em cruzamentos precisos, não é a dele, né? Obviamente ele joga pela direita também, mas majoritariamente jogando pela esquerda, a tendência é ele cortar e não cruzar, mas isso é muito da posição que ele joga em campo. Outros números aqui, a gente tem 28% em dribles certos, é um cara que vence os confrontos muito mais no arraste, né, entre aspas, na parte física da explosão do que simplesmente na técnica de driblar. Ele não é um grande driblador, podemos dizer assim. 36% em disputas de bola vencidas, 34% em duelos ganhos pelo chão e 59% em duelos aéreos ganhos, o que mostra que ele usa muito a altura dele para ganhar duelos aéreos. Pelo chão, ele consegue ter essa agressividade, ele consegue pressionar, mas é muito raro ele conseguir vencer combates, ele conseguir recuperar essas bolas lá na frente, por mais que isso seja esperado dele quando o time de Luiz Henrique tenta protagonizar muito os jogos, sobretudo no campeonato francês. Então, esse é Barcola, um cara que, apesar de não ser um jogador técnico, principalmente em dribles, por exemplo, é um jogador que entrega muito sem e com a bola, é um jogador que marca gols, é um jogador que dá assistências, então é merecidamente hoje um dos grandes destaques desse PSG, um PSG sem muitas estrelas, mas um PSG que está mais competitivo do que anos atrás. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!